Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mateus 5:38 ao 42. Tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém te citar injustiça para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos com ele, anda 2000. Dá a quem te pede e não te desvies daquele que te quer pedir emprestado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essas atitudes aqui são o cerne do ensinamento cristão, da diferença do cristão no mundo. Realmente, olhando para esse ensinamento de Jesus no tempo de hoje, com o nosso coração endurecido, a gente tem dificuldade em aceitar, em assimilar realmente esse pensamento, não é verdade? Então são duas lições aqui muito profundas. A primeira lição é sobre a questão da violência, né? Sobre a força, o revide, né? A devolução na mesma moeda ainda é muitas vezes usado como, quem sabe, uma defesa da honra, né? E às vezes isso acaba com a oportunidade de haver uma conciliação, um bom termo, enfim, numa disputa, num desentendimento. Mas Jesus ensina que a única coisa que é a verdadeira honra é quebrar a espiral de violência, né? É quebrar a sequência da violência, né? A calma, a serenidade, a paciência, né? A mansidão aí muitas vezes desarmam o agressor. E às vezes com uma pessoa violenta, se não é da nossa índole ser violento, também não adianta querer enfrentar, né? Mas então Jesus vem mostrar isso, embora a doutrina cristã católica ensine que é possível e que é justo muitas vezes a legítima defesa, mas no geral o que Jesus ensina é a mansidão, é a paz, é a não violência. E nós sabemos, né, se for fazer um estudo aí antropológico, filosófico, enfim, social, nós vamos perceber que a única coisa que cessa com a violência é a paz, né? É a não violência. A violência gera violência, então é uma questão assim complexa, ampla, existencial, mas é algo que Jesus ensina e nós temos que ter isso por base. Não podemos colocar isso, jogar essa questão aí para campos ideológicos, é, locais ou regionais. Não é a questão. A questão é existencial mesmo e é uma questão de fé, de segmento do cristão. E a segunda questão é a respeito, então, do desprendimento, né? Do desprendimento. Se alguém te citar injustiça, né? Para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Se obrigar a andar 1000 passos com ele, anda 2000. Ou seja, quando te exige alguma coisa, às vezes também não compensa ficar discutindo, gritando. Isso me recorda, às vezes, aquela questão da infância, né? Da primeira infância, que a gente é muito possessivo, que não admite, às vezes, emprestar ou deixar a outra criança ou coleguinha brincar com algum brinquedo da gente e tal. E, infelizmente, a gente leva um pouco disso, às vezes, para o nosso ser adulto, né? Não se desprende, não esquece disso, né? E às vezes a gente não amadurece muito nessa questão e continua como criança, né? E acaba mantendo, alimentando aí durante a nossa vida um egoísmo infantil até. Principalmente em vista, né? Hoje um mundo tão centrado na economia e na posse, às vezes a gente tem dificuldade em entender e assimilar esse mandamento de Jesus. Mas é o desprendimento, né? É aquela história, quando morremos não vamos levar nada. E a atitude em si me lembra também São Paulo, que diz que ele fala lá numa citação a respeito de colocar brasas quentes sobre a cabeça do nosso inimigo. Essa atitude de mansidão que Jesus ensina aqui tem tudo a ver com essa expressão de São Paulo. Quando alguém vem nos agredir ou vem tentar tirar algo, se você cede, se você não resiste, você deixa muitas vezes a pessoa sem ação.
Então são dois princípios muito importantes que Jesus nos ensina e que é importante nós refletirmos para poder praticar na nossa vida. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.